Vamos então, continuando o nosso projeto de comentar o Código Penal, falar um pouco sobre o artigo 10º, que versa sobre contagem de prazo penal. No que diz respeito à contagem do prazo penal, diz o Código Penal que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, e mais tarde ele diz contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Vamos então dividir isso aqui em duas partes para analisar. E vamos iniciar com a parte em destaque. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. O que é que se quer dizer com isso? Bom, vejamos, por analogia, uma mesa, um tabuleiro de banco imobiliário. Penso que seja um jogo bem difundido, daí eu tenho utilizado de exemplo. Suponhamos que o dado para o nosso azar tenha dado 4, 3 mais 1 igual a 4. Está aqui o peão. E é nesse contexto que o sujeito descobriu que existem duas formas de se contar número. Uma forma de se contar número é contando a partir da casa seguinte, que é muito comum essa forma. 1, aí o sujeito pula mais uma casa e diz 2, aí o sujeito pula mais uma casa e conta 3, e o sujeito pula mais uma casa e conta 4. Bom, se ele contar os números assim, ele vai cair em um hotel e duas casas e vai pagar uma fortuna e talvez inclusive saia do jogo. Foi aí que a criança ou adolescente esperto descobriu que pode contar prazo assim, contando-se da casa onde se já está. Então ele marca 1, depois ele conta a casa seguinte como 2, e depois ele conta a próxima casa como 3, e finalmente a casa última como 4. E ele cai em um local sem hotéis e sem casas, razão pela qual ele permanece no jogo. Então existem nitidamente duas maneiras de se contar números. A primeira maneira, essa maneira aqui em cima, ela tem uma nítida concepção processual. Os direitos processuais seguem esse roteiro. Quanto mais longo o prazo, melhor. Então, você tem 5 dias para propor uma apelação penal. Então, que esses 5 dias sejam contados de forma que, na prática, se tornem 7, 8. E aí você cria regrinhas para alongar a contagem desses 5 dias. Então, você diz que a contagem começa a partir do primeiro dia útil seguinte, ignora-se, portanto, os dias sem expediente, final de semana e feriados, e caso esse dia termine em um dia inútil, caso a contagem termine em um dia inútil, vai se prorrogar mais uma vez, etc. Então, termina que, na prática, realmente não são 5 dias, vão ser 6, 7, 8, às vezes 9, 10, conforme o contexto. Já em direito penal, a lógica é absolutamente diferente, né? Então, se a gente imagina direito penal, o roteiro de direito penal tem que ser outro. Porque você pensa, por exemplo, no sujeito que foi condenado a uma pena de 5 dias. Na pena que ele é condenado de 5 dias, ele não quer que o primeiro dia de condenação dele seja o primeiro dia útil seguinte ao momento em que ele foi levado preso. Ele quer que seja computado hoje, ainda que hoje sejam apenas alguns minutos, seja frações de dia, né? Ele quer que seja computado imediatamente. Por isso que em direito penal a gente diz que computa-se o dia do começo, ou seja, computa-se o dia em que o sujeito está na casa, e não se computa o dia do fim, que seria o dia lá de direito processual. Computa-se, repito, o dia do começo, aqui, e não se computa o dia do fim. Tá, professor, como é que se calcula isso em si? Tá, a gente vai ver exatamente qual é a utilidade prática disso. Mas antes, eu queria que você recordasse que tem prazo de natureza penal aqueles que fixam as penas, mas também é prazo de natureza penal aqueles que versam sobre prescrição e aqueles que versam sobre decadência. Tudo isso tem natureza penal, então tudo isso se computa pela regrinha agora estudada, tá? Vamos então continuar a leitura do dispositivo.
contam-se os dias, os meses e o ano pelo calendário comum. Como é que é isso? Esse é o calendário comum, o calendário oficial, o calendário gregoriano. É um calendário extremamente confuso, com meses com 31, com 30, com 29, com 28 dias, semanas, meses com 4 semanas, com 5 semanas. É um calendário muito confuso, mas é o nosso calendário. Obviamente que nós não utilizamos o calendário chinês, que talvez seja até pior, o ano da anta, o ano da topeira, o ano do coelho, o ano do cavalo. Quer dizer, a gente não usa nem esse, nem o calendário fenício. O nosso calendário, por pior que seja, é o calendário gregoriano, é o calendário ordinário. Com base no que diz o artigo em estudo, a gente poderia chegar à seguinte conclusão sobre contagem de prazo. Suponhamos, a título de exemplo, que um prazo de natureza decadencial, ou seja, ele tem natureza penal, e tem lapso de 6 meses. Em regra, a decadência se dá em 6 meses. Suponhamos então que um prazo de natureza decadencial de 6 meses, ele tenha se iniciado no dia 2 de março do ano de 2010. Quando é que ele termina? Levando em consideração que a gente computa o dia do começo, basta subtrair um dia aqui no começo e aumentar os 6 meses de nosso prazo. Então isso vai terminar, essa decadência vai ocorrer no dia 1/9/2010, é o último dia desse prazo de 6 meses. Outro exemplo, suponhamos que uma pena de 10 anos e 5 meses de reclusão tenha sido decretada em prejuízo de alguém, e que essa pena tenha iniciado seu cumprimento no dia 10/3 do ano de 2012. Quando é que essa pena termina? Então eu pego o dia 10 menos 1, vai terminar no dia 9, 3 mais 5 meses, do mês de 8, 2012 mais 10 anos, do ano de 2022. Fácil isso, né? Mais um último exemplo. Suponhamos que um prazo prescricional de 8 anos para dado crime tenha se iniciado no dia 13/11/2010. Qual é o último dia para que eu possa falar na não prescrição? Basta diminuir um do começo, nós vamos para 12, vamos repetir o mês 11, e onde tem 2010, nós vamos aumentar 8 anos, vai para 2018. Pronto. É assim que se conta prazo de natureza penal. Pouco importa que o mês tenha 28, 29, 30, 31 dias. Isso é absolutamente irrelevante. Em direito penal, o período de um mês é aquele que vai do dia X do mês até o dia X menos 1 do mês seguinte. Tá? Pouco importa se o mês em questão ele tem, repito, 28, 29, 30 ou 31 dias. Em direito penal, um período de um ano é aquele que vai do dia X do mês tal do ano tal até o dia X menos 1 do mês tal do ano seguinte. É isso que se chama de período de um ano. Mais uma vez, a gente ignora o fato de ser ano bissexto ou de não ser ano bissexto. Fácil, né, pessoal? É isso. Vejo vocês nos comentários do próximo artigo. Grande abraço a todos e até mais.